Bom dia a todos. Que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Estamos recebendo hoje Luiz Feijolo, nosso amigo aqui da casa de muitos anos, esse domingo de Páscoa, para nos falar sobre o Livro dos Espíritos, que no dia 18 comemorou 168 anos do lançamento. Nada mais propício do que falar dele. Mas antes de a gente passar a palavra para ele, como de praxe, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 82, tem subtítulo Em Espírito. É um ensino de Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. E aí Emmanuel explica, esse ensino de Paulo. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado, que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos, vê correr nuvens, ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais do que alvorada de um novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Mais uma exortação de Emmanuel, a vivermos mais em espírito do que em matéria, porque Paulo, inclusive, nos alerta sobre isso. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Ou seja, a gente sempre fala por aí, nós temos dado muita importância à nossa vida material. Nos esquecemos que nós somos espíritos imortais e que a nossa verdadeira vida não é aqui. Eu até tenho citado nas palestras de pensamento de um escritor inglês, há mais de 200 anos atrás, chamado Thomas Hirsch, e ele dizia uma coisa muito interessante: o homem perdeu o endereço de Deus. E ao perder o endereço de Deus, nós perdemos o endereço de nós mesmos, porque a gente só se encontra se a gente realmente caminhar na direção do Altíssimo, na direção de Deus através do Evangelho de Jesus. E consequentemente a isso, eu acrescentei o pensamento toma, sou meio pretencioso, bastante. E, consequentemente a isso, costumo dizer que ao invés de nós trabalharmos um pouco mais as nossas potencialidades espirituais, nós estamos mais preocupados com as nossas possibilidades materiais. Então esse alerta de Emmanuel é exatamente sobre isso. Viver na carne, estar na carne, não tem como, nós estamos aqui encarnados, vivemos num mundo totalmente material, mas nunca nos esquecendo de que a nossa verdadeira vida não é aqui. Então, preparar-nos para o retorno à verdadeira paz espiritual. Ok? Então, a mensagem fica por aqui. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Aqueles que não estão, provavelmente viajando aí, aproveitando o feriadão. Espírito também é filho de Deus. Tira uns dias para descansar, a gente compreende isso. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, com a permissão de Deus, para que possamos, em mais uma manhã fraterna, de domingo, na nossa querida casa. Então vamos orar dizendo assim: Senhor, que nós possamos ter uma manhã fraterna, que Luiz Feijolo, através de seus amigos espirituais, possa trazer fruto daquele do seu estudo, e que nós possamos, sobretudo, aclimatar nos nossos corações
que na sua infinita bondade o proteja, o abençoe agora e sempre. Que nossa mãe também, Maria Santíssima Mãe de todos nós, envolva-nos, nós que estamos aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo aí pelas mídias sociais, ao vivo agora no Facebook. Envolva todos nós no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então que nós possamos, nesse domingo de Páscoa, ressurgir como uma fênix das cinzas do nosso passado e fazer o nosso presente diferente, como dizia Chico Xavier. Muita paz a todos, com a palavra do nosso querido amigo Luiz Feijó. Oi? Bom dia a todos. Legal. É bom, eu comento sempre quando estou aqui na EDAC, que é a minha casa de origem, e eu sinto assim, um carinho muito grande pelos amigos, pelas pessoas que estão aqui e pelas oportunidades que nós tivemos de trabalhar aqui na casa, de conhecer pessoas maravilhosas. E sendo que a minha primeira dirigente de mocidade foi a Marilene, que depois eu pude reencontrá-la antes do desencarne, pude encontrá-la lá no Caminho da Luz também, trabalhando na casa. E a gente recorda com muito carinho das pessoas que encontramos aqui. Foi até onde... Claro, pode. Foi até onde eu conheci minha esposa, e onde a gente tem todas essas lembranças, de carinho pela casa e pelas pessoas. Conversar com vocês sobre o Livro dos Espíritos hoje de manhã é uma oportunidade muito legal, até porque na hora que eu estava vindo para cá eu falei, gente, eu tenho quase certeza que quem vai estar lá são amigos antigos e que a gente vai poder bater um papo e conversar sobre o Livro dos Espíritos de uma maneira que possa ser um estudo realizado entre nós, não uma palestra. Então, vocês podem perguntar, a gente pode conversar sobre o tema da manhã, sendo que eu vou lembrar de algumas coisas que aconteceram nesses últimos 30 anos, que é, digamos assim, que foi quando eu conheci pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Cheguei aqui na Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec através do Geivan, um amigo querido que hoje está na região de Angra, e ele nos trouxe. E a sala da mocidade era uma sala aqui atrás, que tinha uma mesa grande, e ao adentrar aqui as portas da EDAC, vindo de origem católica, sem conhecer nada de doutrina espírita, foi com receio que nós entramos aqui na casa. Nós não sabíamos aonde estávamos chegando, e apesar de ter sido um amigo trazendo a gente, existia realmente um preconceito. E nós viemos, e na hora que nós sentamos naquela mesa, existia ali um pouco de receio do que seria feito ali. Entramos aqui pensando que íamos encontrar uma casa com imagens, e para nossa surpresa não tinha nenhuma. E quando a dirigente chegou, reparamos que ela era uma moradora do nosso bairro. Então ali já tinha uma familiaridade. Os jovens que se sentaram à mesa com a gente, todos muito alegres, todos muito bonitos. E ali, para mim, realmente, na hora que eu olhei em volta, falei, nossa, que gente diferente. Eles têm algo diferente. E a Marilene, pela primeira vez, ela colocou o Livro dos Espíritos à nossa frente ali, e mostrando para a gente, e comentando que nós éramos bem-vindos, e que o estudo se basearia no Livro dos Espíritos. Foi o primeiro momento que eu peguei o Livro dos Espíritos na mão. E na hora que eu peguei o Livro dos Espíritos, comecei a folhear, me prendeu a atenção realmente a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Na hora que eu li a resposta dada pelos Espíritos, eu nem sabia que era Espírito que tinha dado aquela resposta. Na hora que eu li que Deus era a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eu não consegui completar mais nada. Eu falei, gente, é a resposta mais bonita, mais completa que eu já tive sobre o que é Deus, dentro desses 20 anos, 18, 20 anos de vida,
tendo passado pela doutrina católica, eu nunca vi uma afirmação tão bonita do que seria Deus. E aquilo ali me prendeu a atenção. A Marilene deu uma aula fantástica, os jovens participaram, e aquilo ali foi me despertando curiosidade. Na hora que a Marilene que ela perguntou, né, alguém gostaria de ler e fazer o comentário? Do mesmo jeito que o Robinson, né, a gente é meio assim, atirado. Eu peguei o Livro dos Espíritos e falei, eu gostaria de ler. Li a pergunta, li o comentário, li a resposta e fiz o comentário. A Estela diz que até hoje ela lembra desse dia e lembra com um pouco de raiva, porque ela olhava e falava assim, quem que é esse menino que chegou hoje, nunca foi espírito, pegou um livro dos espíritos, está lendo, está comentando, e está comentando dentro do conceito espírita. E eu falava para a Estela, não importa se era conceito espírita, era o que eu tinha aprendido também dentro da minha religião, então foi fácil, né, a gente fazer uma analogia. Mas ali realmente foi o primeiro contato com o Livro dos Espíritos. Comprei um para mim. Não tenho vergonha de falar para vocês que quando eu vinha de ônibus para a EDAC, eu saía do Monte Castelo, e na hora de vir para cá, eu virava o Livro dos Espíritos, né? Porque o ônibus cheio, o pessoal ficava olhando e eu, poxa vida, o que será que eles vão pensar de mim, né? E eu virava a capa do Livro dos Espíritos e vinha para a EDAC. Com o passar do tempo, a gente passou a deixar o livro virado para todo mundo ver, né, o que nós estávamos estudando. E em algumas oportunidades até pessoas perguntavam, né, que livro é esse? Né? Nessa jogada de estar ali sentado, que livro é esse e o que ele fala? Então a gente teve a oportunidade de falar também sobre o Livro dos Espíritos. Mas no primeiro momento, realmente, né, chegar aqui e encontrar esse livro, para a gente realmente foi uma mudança na nossa vida. Né? Quando eu falo na nossa, é porque junto comigo eu tinha o Manuel, né, um amigo querido que hoje está em São Paulo, é presidente de uma casa espírita em São Paulo hoje, e o Manuel também pela primeira vez sentou numa mesa e leu o Livro dos Espíritos junto comigo. Então eu acho que naquele grupo, né, um grupo de amigos que se mantém em contato até hoje, e a gente se encontra diversas vezes, em diversas casas, em diversos momentos, e sempre com muita alegria falando de doutrina espírita. Então, para a gente, marcou muito, né, aquela chegada aqui na EDAC, onde depois pudemos, né, trabalhar junto com algumas pessoas aqui na direção da casa, onde coordenamos durante um tempo o Departamento de Infância e Juventude, e com o passar do tempo, nós migramos para o Caminho da Luz, onde estamos trabalhando até hoje. Mas aqui realmente foi a base. Aqui foi onde a gente encontrou, né, todo esse carinho, todo esse amor e a possibilidade de trabalho. Então, Livro dos Espíritos. Antes da gente, de nós, né, começarmos a falar do Livro dos Espíritos, eu queria compartilhar com vocês, na realidade, 2 dicas de leitura. Né? Eu ainda sou do tempo que a gente estudava o Reformador. A gente não vê mais isso hoje, né? Uma pena, porque quando a gente chegava aqui, a gente compulsava também o Reformador, né? E muito dos estudos que eram feitos, a gente tinha como base esses textos do Reformador, que eram riquíssimos. E durante esse período, nós tivemos contato com um texto. O título dele é O Começo da História Sem Fim. Ele foi publicado no dia 29 de fevereiro de 2012. E nesse material, né, publicado no Reformador, eles começam a contar a história do surgimento do espiritualismo, o surgimento das irmãs Fox. Então, o Lino Ternes, ele começa a dizer no texto, né, no dia 28 de março de 1848, nas paredes de madeira do barracão de John D. Fox, começaram a soar pancadas. Então, esse fenômeno, que a gente conhece hoje, né, como os fenômenos de Hydesville, onde a gente fala tanto das irmãs Fox, né, da Kate, da Margaret, ele desenvolve esse texto, é um texto lindo, pequeno, mas lindo,
ele desenvolve o texto falando que a história sem fim que nós conhecemos hoje, que é a doutrina espírita, ela começa nessa noite de 28 de março de 1848. E o Lino Teles, no final, ele diz o seguinte: o começo da história do Espiritismo é a noite de 31 de março para 1º de abril de 1848. Mas o nascimento da codificação é o dia 18 de abril de 1857. Houve 9 anos de estudos e observações dos fenômenos antes de aparecer o livro primeiro de Allan Kardec. Aí o Lino Teles desenvolve o começo da história sem fim, e a Marilene contava para a gente o quê? Que na hora que começam os fenômenos de Hydesville, eles começam a ser noticiados, e os jornais da época começam a publicar aqueles fenômenos, o que estava acontecendo em Hydesville. E esses jornais foram para a Europa, chegam até a França através de navios cargueiros. Quando a gente fala isso com o jovem, né, hoje tudo muito rápido, internet, WhatsApp, aquela coisa toda, mas naquela época realmente, né, como que era feita essa transmissão, né? Era através dos jornais, dos periódicos da época, e para chegar até a França, navios cargueiros. Então levava dias para poder chegar até lá. E quando os fenômenos começam a ser lidos, as pessoas começam a fazer, né, tentar reproduzir os fenômenos. E é onde começa tudo que a gente conhece, né, dentro da doutrina básica, é onde começam os fenômenos na Europa e as pessoas vendo aquilo como motivo de diversão. Então, nós nos reuníamos nos salões, né, para motivo de festa. Em determinado momento, um grupo se ajuntava em volta de uma mesa, faziam as evocações, e ali começaram os fenômenos das mesas girantes e falantes, onde a comunicação se dava através de batidas, onde a comunicação se dava, né, dentro desse contexto de brincadeira, de forma de passatempo entre aquele grupo de pessoas. Isso feito, chamam Kardec, né, o Hippolyte Léon na época, e falam com ele: olha, está acontecendo alguma coisa muito estranha. Você não quer, né, dentro do que você conhece, você sendo uma pessoa de respeito, você não quer dar uma olhadinha e tentar explicar para a gente o que está acontecendo ali? E o Hippolyte olha e fala: olha, não tenho o que fazer lá, né? O dia que vocês me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, lá estarei. Mas, até então, me permita ver nisso uma anedota, uma forma de brincadeira. E Kardec, o Hippolyte, continua sendo convidado até o ponto. Aí vem uma dica de filme. O filme Allan Kardec. Gente, é um filme maravilhoso. Ele mostra realmente o convite sendo feito a Kardec, ele conversando com a Amélie, mostra a cumplicidade do casal, mostra o casal se relacionando como amigos o tempo todo eles conversando sobre o que estava acontecendo ao redor deles, e era assunto de mesa, de chá, na hora que eles estavam tomando chá, conversando sobre o que estava acontecendo. Então, o filme retrata isso de uma maneira linda e mostra o amigo de Kardec chegando até ele com diversas páginas, né, manuscritas, e entrega para ele e fala: analisa, porque existe algo por trás dessa coisa que todo mundo está falando e que é uma brincadeira, mas nós já vimos que existe algo nisso e que vale a pena ser estudado. E ali o Hippolyte começa a ler aquele material que foi compilado e começa a ver que existe um princípio inteligente por trás das comunicações. Março de 1848, a gente falou de Irmãs Fox. Kardec, então, nesse período, o Hippolyte, ele começa a ter acesso a esse material. E esse material desperta a curiosidade e ele começa a trabalhar, né, de forma a fazer o processo de codificação daquelas mensagens. Quando a gente fala codificação e a gente trabalha isso com o jovem, a gente explica para o jovem que Kardec, ele não era médium, ele não era psicógrafo, ele
não escreveu nada, ele recebeu essas informações. Então, ele começa a ler e começa a pesquisar e começa a interagir com o fenômeno. Aí, imagina, né, como que foi isso na mente daquele homem. Ele, Amélie, analisando aquele material, de novo, o filme é belíssimo. Eu tive a oportunidade de assistir ele algumas vezes e em mais de uma eu chorei, porque retrata de uma maneira linda tudo isso que a gente estuda, né, há tanto tempo. E Kardec, então, na hora que ele começa a fazer esse processo, aí eu chego numa segunda dica de leitura para vocês, também do Reformador. Eu gosto de falar aqui porque o Carvão geralmente está e o Robinson. E eu cito eles diversas vezes, né, em momentos de estudo, porque foram pessoas que foram importantes para a gente aqui. Robinson, Manuel Coelho, Carvão, Marilene. Contato com esse material foi através deles. E nós vamos encontrar numa publicação também do Reformador, do dia 10 de setembro de 2011, um amigo nosso, né, ele faz uma análise matemática do método do controle universal dos ensinos dos espíritos. O que ele faz? Ele pega e prova matematicamente, e ele traz todas as fórmulas, traz todo o desenvolvimento. Na época eu estava fazendo faculdade, e o nosso grupo se sentou para poder fazer os cálculos que ele fala no artigo. E realmente, na hora que a gente faz os cálculos, né, por curiosidade a gente foi fazendo os cálculos, chegamos na mesma análise que ele fez, e ele faz essa análise matemática do método de controle universal dos ensinos dos espíritos. E dentro dessa classificação, o que ele faz? Como que Kardec chega nessas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos? Ele tece as perguntas, envia para os grupos de estudo, para os grupos mediúnicos. Esses grupos mediúnicos faziam um questionamento aos espíritos, as respostas chegavam e eram enviadas a Kardec. Na hora que fala codificar, codificar significa colocar em ordem. Então Kardec começa a receber aqueles retornos dos diversos grupos, de diversas partes da França e do mundo, e ele começa a colocar em ordem aquelas perguntas e respostas. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer isso com jovens da mocidade. Nós criamos algumas séries de perguntas, dividimos os jovens em diversos grupos, e aquelas perguntas foram entregues aos grupos. E quando retornaram, nós fizemos a análise junto com eles, mostrando que, por exemplo, quando Kardec recebia uma resposta sobre a primeira pergunta, o que era Deus? O que é Deus? Se ele recebia alguma resposta equivocada, por exemplo, que Deus que Deus não existia, ele automaticamente descartava. Se era uma coisa muito absurda, ele deixava de lado. As que eram coerentes, Deus é a inteligência suprema, ele, aqui tem um conteúdo que vale a pena ser analisado. E vinha da França uma outra resposta, Deus é a inteligência suprema, ele analisava, juntava, falava, tem coerência. E causa primeira, e aquilo ali foi montando a resposta da primeira pergunta. Então, à medida que ele recebia, né, todo esse material de volta, ele analisava, compulsava e colocava em ordem para poder surgir, né, em 1857, a primeira publicação do Livro dos Espíritos. A pessoa que fez essa análise matemática, ele classifica os médiuns que trabalhavam com Kardec, ele vai classificando eles, né, como bons médiuns e maus médiuns, onde a classificação ela se reportava ao seguinte: o quanto de interferência havia na comunicação mediúnica entre o médium e o espírito. Se mais de 50% do que estava contido na resposta partia do próprio médium, ou
se mais de 50% da resposta partia realmente do plano espiritual. Ele classifica esses médios em 3 categorias e chega à conclusão que se Kardec tivesse trabalhado com pelo menos 10 médios, e as escrituras, os escritos dizem que ele trabalhou com mais de 12, de média capacidade, ele chegaria a 90% de certeza absoluta do que estava contido no Livro dos Espíritos era real. Como Kardec trabalhou com médiuns melhores do que 50% de afirmação, de contato com a espiritualidade, e ele trabalha com mais de 10 médiuns, esse número ele aumenta. Então, no final do texto, na análise matemática, ele diz que mais de 90% de tudo que está contido no Livro dos Espíritos partiu realmente da espiritualidade superior e é uma verdade incontestável. Para a gente, na época, 2012, quando a gente leu o texto e a gente fez os cálculos e a gente conversava sobre isso, para a gente foi um motivo assim, de muita alegria ver que um pesquisador estava afirmando que dentro do livro que nós adotamos como estudo, aquilo ali era uma verdade absoluta. Então, para a gente foi assim muito animador. 2012 para cá, passaram-se diversos 13 anos, e na hora que o Robinson comentou aqui na abertura sobre Deus, me lembrou uma coisa também muito interessante. Parte do grupo de trabalhadores lá do Caminho da Luz, que fazem parte até da diretoria hoje, eles tiveram a oportunidade de ir no congresso que teve em Juiz de Fora. É um erro a gente falar que é um congresso espírita, porque na realidade é um congresso de pesquisadores. E lá tem espíritas, tem católicos, tem evangélicos, e são membros de faculdades, então são estudiosos. E essa pessoa que voltou de lá, esse casal voltou de lá encantado, porque eles tiveram a oportunidade de ouvir palestras de físicos, de psicólogos, onde eles, sem terem conhecimento espírita, eles chegaram à mesma conclusão. Aí era um físico, um psicólogo e um médico. Eles chegaram à mesma conclusão, os 3 pesquisadores dentro de suas áreas de origem, que existe um poder superior e que esse poder superior pode ser denominado Deus sem problema nenhum. Então, lá, dentro desse grupo de estudiosos, dentro do meio acadêmico, eles falando desse poder superior e afirmando a existência desse poder superior. E uma das coisas que eles trazem como informação é que a criança evangelizada, aí eu puxo a sardinha para esse lado, porque eu sou da área de evangelização até hoje, que a criança que é evangelizada, que a criança que tem contato com a moral cristã e que é orientada, desde a tenra infância, dentro dos princípios morais do Cristo, ela tem mais de 80% de possibilidade de jamais pensar em suicídio e mais de 70% de chances de ser feliz verdadeiramente. Então, pesquisadores chegando a essa conclusão. E na hora que a gente lê o Livro dos Espíritos, que a gente estuda a doutrina espírita, a gente já tem essa certeza dentro da gente. Então, vamos lá. Podemos começar a falar de Livro dos Espíritos, então? Alguém tem algum questionamento que não seja o Carlão e o Robinson? Não? Ótimo. Então, vamos lá. 2 dicas de leitura, então. Primeiro, o Começo da História Sem Fim. Eu tenho ele em PDF. Se alguém quiser, eu mando para vocês terem acesso ao material. A segunda dica de leitura, o método de controle, uma análise do método de controle universal dos ensinos dos espíritos. Tenho também em PDF, mando no WhatsApp de vocês aqui, na hora que a gente terminar. Eu sou abusado, eu mexo mesmo nas coisas da casa. Publicado, então, em 18 de abril de 1857, aí na hora que vocês lembram que nós começamos a falar dos fenômenos de Hydesville de 1848, o Livro dos Espíritos é lançado 9 anos depois. A obra é composta por perguntas e respostas. E eu achava uma coisa fantástica,
eu começava a ler, olhava e falava, gente, a primeira pergunta, o que é Deus? Qual que é a pergunta final do Livro dos Espíritos? São mais de 1000. Olha o quanto, né, de material que nós temos para estudar. Olha o quanto que nós temos de entender dentro desse livro, né? E dentro, uma vez, das aulas que nós fizemos, dentro de uma das aulas que nós fizemos de mocidade aqui na EDAC, eu lembro que nós estávamos com jovens e nós criamos uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Era a pergunta 1030 do Livro dos Espíritos. E nós criamos a pergunta e criamos a resposta. E o grupo todo analisou pergunta e resposta como se tivesse sido feito realmente por Kardec e respondido pelos espíritos. E na realidade ela não tinha conteúdo nenhum. A grande realidade foi essa. E naquele grupo nós mostramos, gente, nós precisamos estudar mais. Não existe essa pergunta no Livro dos Espíritos. Vocês foram induzidos ao erro, né? E nós induzimos vocês a isso. Agora, se vocês estudassem realmente, né, e tivessem com isso dentro da mente de vocês, vocês não tinham caído tão fácil. A pergunta é inexistente. O conteúdo da resposta não é nada, né? Não tem nada, é uma pergunta inócua, uma resposta inócua. Mas vocês, né, não tiveram... Aí todo mundo abriu o Livro dos Espíritos, né? Mas realmente não existe essa pergunta. E estamos até hoje, né, estudando esse grupo aí de mais de 1000 respostas. Ela contém respostas sobre vida espiritual, moral e reencarnação. É considerada a base da filosofia espírita. É a origem dos nossos estudos, né? Em 18 de abril de 1857, esse livro ele se torna essencial para a compreensão da doutrina espírita, pois fornece respostas diretas sobre a natureza do espírito e a vida após a morte. Uma pergunta para vocês: alguém aqui já leu o Livro dos Espíritos do começo ao fim? Totalmente? Todas as observações? É fantástico. Agora, foi o primeiro livro da doutrina que vocês leram do começo ao fim? Não lembro. Eu, Luiz, tive contato pela primeira vez com o Livro dos Espíritos aqui na EDAC. Na sequência dos estudos, nós tivemos contato com o Céu e o Inferno. O livro Céu e Inferno, ele me encantou. Eu comprei o Céu e Inferno, eu li o Céu e Inferno, eu acho que em 2 dias. E eu fiquei maravilhado pelo conteúdo que tinha naquele livro. Antes de ler o Livro dos Espíritos, eu li primeiro o Céu e o Inferno, porque tinha muito a ver com a religião que eu praticava antes. Então, o conceito do céu, que era trabalhado dentro da Igreja Católica, e o conceito do inferno, trabalhado dentro da Igreja Católica, explicado dentro da visão espírita, ele, para mim, realmente foi um momento assim de despertar. Então, o primeiro livro que eu li não foi nem o Livro dos Espíritos, foi realmente o Céu e o Inferno. Mas no Livro dos Espíritos está todo o conteúdo, né, que a gente precisa para entender a doutrina espírita, e a sequência dos livros, né, da codificação, ela tem tudo a ver, né? Todas elas vêm da base do Livro dos Espíritos. Kardec, todo mundo conhece, e seu dono do Hippolyte Léon Denisard de Rivail, responsável pela codificação. Nossas 2 irmãs e aquele senhor de barba lá no fundo que chegou agora, né? Na hora que a gente explicou o que era a codificação nada mais é do que colocar em ordem as perguntas e respostas recebidas, né, levadas até a espiritualidade e recebidas dos espíritos superiores. Então, Kardec, por não ter, né, sido médium direto ali, psicografando e tal, ele pega todas essas respostas e coloca numa ordem, né? Coloca numa ordem e compõe o Livro dos Espíritos. Seu trabalho visa esclarecer a relação entre o mundo material e espiritual, que era uma coisa nova, né, que despertou muita curiosidade. Vamos lembrar então, a gente estava na época dos fenômenos das mesas girantes, onde era motivo de diversão e brincadeira de salão, e de repente tinha um conjunto, um grupo de pessoas pesquisando isso de maneira séria.
E o que eles foram descobrindo realmente mudaria, né, o mundo a partir de então. Quando eu falo que mudaria o mundo a partir de então, vamos voltar em doutrina espírita básica de novo. Qual é a primeira revelação de Deus aos homens, à humanidade da Terra? A gente vai lembrar de Moisés com o Decálogo. Beleza. Qual a segunda grande revelação de Deus à humanidade? Nós vamos encontrar o Cristo, o cristianismo, né? A mensagem do Cristo. E em determinado momento, o que acontece? Tudo aquilo que veio sendo explicado e ensinado pelo Cristo, em determinado momento a humanidade deturpa aqueles ensinamentos e Deus dá uma olhada de novo para nós, a humanidade fala, não teve jeito, né? Mandei Moisés, vocês entenderam de uma forma equivocada. Fizeram coisas que não tinham a ver com aquilo. Se vocês tivessem feito, né, o que está no Decálogo, não era preciso, né, a gente ter dado não era preciso vocês terem sofrido tanto. Era básico, amar a Deus e não roubar, não matar, não pecar, não cobiçar a mulher do próximo, o asno, o seu boi, seu burro. Estava tudo explicadinho ali, mas nós não entendemos. Passam-se séculos, ele manda o Cristo. Olha, de novo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estava ali, fácil de entender, né? Porque se a gente amasse o nosso próximo, a gente não roubaria, não mataria, não cobiçaria e assim por diante. Mas, de novo, nós não entendemos. Aí Deus olha, a humanidade não tem jeito. Mandei Moisés, não entenderam. Mandei o Cristo, vocês começaram a entender, mas se perderam em determinado momento da história e do desenvolvimento. Vamos fazer o seguinte, terceira chance. Vou mandar de novo uma terceira revelação para vocês. A terceira revelação vem através da doutrina espírita. Primeira revelação, Moisés. Segunda grande revelação, o Cristo. A terceira revelação de Deus à humanidade, o Espiritismo. E de uma maneira que é fantástica, não está presa a um homem, não está presa a um nome. O homem morreria, né? Assim como Kardec desencarna. Mas o ensinamento, que é doutrina que é um grupo de ensinamentos, né? Ela não morre, ela é eterna. E está aí crescendo cada dia mais, né? O desenvolvimento, essa compreensão que nós temos sobre a doutrina dos Espíritos. Ela não se prende a Kardec, é um conjunto de ensinamentos. E esses ensinamentos voltando, né, com a moral do Cristo, revivendo o Evangelho do Cristo na sua pureza. Esse é o objetivo da doutrina. Por isso também ela é conhecida, né, como cristianismo redivivo. O consolador prometido pelo Cristo. Na hora que a gente fala que é o cristianismo redivivo e o consolador prometido pelo Cristo, começam alguns questionamentos que a gente tem que fazer com relação a como nós estamos nos comportando dentro da doutrina, enquanto, né, adeptos dela e enquanto dirigentes de casa. Ontem, por exemplo, no grupo de paz lá do A Caminho da Luz, nós estávamos conversando sobre como nós recebemos as pessoas na casa espírita. Se nós recebemos realmente com carinho. Se no momento que a pessoa adentra, né, as portas da casa espírita pela primeira vez, se nós vamos até elas como representantes desse cristianismo redivivo e desse consolador prometido pelo Cristo. Porque muitas das vezes a primeira entrada, né, a porta de entrada da casa espírita, muitas vezes se dá através da dor. Como que nós estamos recebendo essas pessoas? Como que nós estamos abraçando essas pessoas? Como que nós estamos fazendo para que elas fiquem e estudem conosco? Né? Fica aqui a reflexão. No Caminho da Luz eu não tenho vergonha de falar para vocês. Hoje estou lá como presidente da casa e as nossas reflexões já de algum tempo nos mostram que nós precisamos melhorar muito isso. Demais. Porque nem sempre nós somos acolhedores. Nós somos acolhedores com aqueles que nós conhecemos já. Mas as pessoas que chegam ali pela primeira vez, nós muitas das vezes não temos pessoas capacitadas para fazer essa primeira recepção. E a gente precisa, né, mudar isso de
de maneira rápida, para que a gente possa realmente acolher essas pessoas. Chegam lá, fazem o tratamento, algumas se sensibilizam com o trabalho da casa e ficam. Mas a grande realidade é que a gente poderia ter mais pessoas, mais trabalhadores, se a gente soubesse acolher melhor. O EDAC, conheço vocês aqui há tanto tempo, né? E eu sei que vocês são muito carinhosos com todo mundo que chega aqui. E a gente precisa, né, que isso se repita nas outras casas. Estava conversando com o Robinson um pouquinho antes aqui, que as casas ainda passam, né, por um reflexo do período de pandemia. Muitas casas ainda vazias, muitas casas sem membros de diretoria. Tem casa na nossa região que membros da diretoria desencarnaram durante a pandemia e que as casas não conseguiram reabrir ainda. Casas que estão sendo reabertas agora, há um ano, há pouco atrás, né? Casas reabrindo em Volta Redonda. Casas sem dirigentes, casas sem frequentadores, escolas de evangelização antigas de Volta Redonda que não reabriram, porque não tiveram crianças retornando às salas de evangelização e não tiveram, em alguns casos, trabalhadores assumindo o trabalho com a evangelização. Então, para a gente, é um motivo de preocupação. O que nós estamos fazendo com o movimento espírita? A doutrina espírita não precisa de defesa. Agora, o movimento espírita precisa do nosso trabalho, da nossa mão, né, de obra ali. O que a gente está fazendo? Quando eu chego aqui no EDAC e converso, por exemplo, com a Eliane, converso com o Felipe, quando eu vou no GEUF e converso com o pessoal da evangelização de lá, né? A Glaucia, um pessoal fantástico. Quando a gente vai no Estudando da Verdade, a gente conversa sobre evangelização, a gente conversa sobre juventude. O que está preocupando? O número de jovens é pequeno e está diminuindo em vez de estar crescendo. Tem que mudar essa postura, a gente tem que mudar alguma coisa para atrair esses jovens e mostrar a beleza da doutrina. Se eles não estiverem conosco, gente, Carlão desencarna um dia, o Robinson desencarna um dia, Manuel Coelho desencarna um dia. Entre eles e eu, eles primeiro, porque eles são bem mais velhos. A lógica é essa, né? Não, gente, vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem sinceros. O Robinson falou que não, mas a lógica é essa. Se eles vieram primeiro, eles retornem primeiro, né? Vou ficar eu, vou ficar a Dona Arlete, o Tatá, a gente fica. Eles podem ir. Mas, se eles partirem, quem vai dirigir a casa espírita? Ah, Luiz, eles vão dirigir da espiritualidade. Para eles dirigirem da espiritualidade, tem que ter médium aqui. Se não tiver médium, a gente vai perder até o acesso com eles. Quem tem que estar aqui à frente dos trabalhos são os jovens. São eles. A gente precisa incutir na mente deles essa responsabilidade, trazê-los para cá. E à medida, né, que forem tendo a oportunidade de substituição, de trabalharem na direção, de integrarem os corpos diretivos da casa espírita, né, tem que dar essa oportunidade para eles, sim. Ah, Luiz, mas o jovem não tem a capacidade, desenvolve. Capacidade se desenvolve. Pegar a experiência do Carlos, do Manuel, do Robinson, do Altamir, e sentar um grupo de jovens com eles e falar o seguinte: olha, deixa a gente passar para vocês o que nós aprendemos até hoje, né? E deixe que a gente oriente vocês para que vocês assumam as fileiras. É isso, né? No período de pandemia, houve uma reunião do Conselho Espírita de Volta Redonda e uma preocupação que foi demonstrada por diversos presidentes da época foi que os jovens não estavam, né, participando das palestras online e as casas que ainda permaneciam abertas não estavam recebendo a presença de jovens e que algumas casas não estariam reabrindo pós-pandemia porque diretores haviam desencarnado e não haviam substitutos para esses diretores. Na época eu lembro que eu levantei a voz, né, pedi permissão para falar, e na hora que o pessoal, gente, o Luiz lá do Caminho da Luz vai falar, eu falei, não, eu só queria lembrar para vocês
que há 20 anos atrás, mais ou menos, nós propusemos trabalhar com vocês como espíritos, onde nós aprenderíamos como dirigir a casa espírita, e na época foi dito para esse grupo de jovens que nós não tínhamos o conhecimento nem a capacidade necessária para integrar equipes diretivas de casa espírita. Se a resposta não tivesse sido essa 20 anos atrás, vocês teriam hoje pelo menos um grupo de jovens enorme ao lado de vocês, reabrindo essas casas. Então, gente, a culpa da dificuldade que nós estamos enfrentando nesse retorno pós-pandemia é nossa. Não coloquem essa culpa na espiritualidade. E ninguém comentou nada, mudou rapidamente o assunto, mas a grande realidade é que se a gente tivesse envolvido em mais jovens, essa responsabilidade, a gente não estaria sofrendo tanto como estamos em algumas casas hoje. Na estrutura e conteúdo, o formato do Livro dos Espíritos é de perguntas e respostas. E isso faz com que seja uma leitura, para poder fazer o estudo de sequência dele, facilita muito. Provoca reflexão de esclarecer dúvidas sobre a vida, a espiritualidade e a moral. A formatação, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira, das causas primárias. A segunda, do mundo espírita. A terceira, das leis morais. E a quarta, esperanças e consolações. Essa é a divisão que tá feita, e montada o Livro dos Espíritos. Muitas das vezes a gente lê e a gente não percebe essa sequência de divisão que Kardec, como professor e um estudioso, ele fez, de maneira que ficasse mais fácil essa compreensão. Na estrutura geral, a parte primeira, que é a causa primária, foi a escolha do objeto de estudo, que era o mundo espiritual dos espíritos. A parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritas, essa análise do objeto do estudo. A parte terceira, das leis morais, as formulações das leis que regem a nossa vida enquanto encarnados e a nossa vida enquanto espíritos. E a dedução das consequências, a parte quarta, das esperanças e consolações. Explicando desse jeito, o que a gente vê? Que em 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Na sequência, e isso é legal quando a gente conversa com a mocidade, o que você tinha ali então? Você tinha uma série de comunicações de espíritos sendo trazidos à Terra pela primeira vez. Beleza. Para aquele grupo de pesquisadores, isso era uma coisa fácil de ser compreendida. Para nós que estamos de fora e queríamos ter contato com essa doutrina pela primeira vez, o que a gente precisava entender? 1. Existe um mundo espiritual. 2. Mundo espiritual repleto de espíritos e eles se comunicam conosco. 3. Médiuns que tivessem a capacidade de acessar esse conteúdo. Ok? Então, o que Kardec faz na sequência? Ele lança o Livro dos Médiuns. Lembra que era motivo de reunião, de anedota, de brincadeira, de diversão? Aí a gente vai lembrar de uma época que no colégio a gente fazia a brincadeira do copo. Não vem com essa não, porque todo mundo sabe do que eu estou falando. Não vem com essa não olha para mim assim não. Porque era comum, as pessoas se reunirem e fazerem aquela brincadeira do copo, que tinha brincadeira do compasso, que tinha brincadeira diversas, onde você fazia evocação e fazia perguntas e o copo se movimentava. E hoje, quando a gente fala isso com um jovem, graças a Deus eles não fazem mais isso, eles perguntam, e os copos se moviam? Moviam. Eu sei, porque eu vi. E vi e me assustei, nunca mais fiz. Mas eles se moviam realmente. Então, qual é a importância? Quem é o médium? O que ele representa? O que é o trabalho mediúnico? Qual é a responsabilidade desse médium perante aquilo que ele está estudando, as comunicações que ele está recebendo? Não era mais brincadeira, era objeto de estudo, e era uma coisa muito séria. Então Kardec institui o quê?
Bom, agora que vocês sabem que existe um mundo espiritual e ele se comunica com a gente, eu preciso que vocês entendam quem são os médiuns e como fazer para que essa comunicação, né, se dê de forma adequada. Então ele lança em 1861 o Livro dos Médiuns. Vem depois o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Inicialmente o título, né, não seria o Evangelho segundo o Espiritismo, seria a imitação do Evangelho. Uma pessoa diz, né, para Kardec, se a imitação não é tão bom quanto o original, eu acho que deveria ser revisto o nome. Então, Evangelho segundo o Espiritismo. O espírita estuda a Bíblia? Sim, problema nenhum, né? A gente pode estudar a Bíblia. Eu tenho Bíblia em casa. Na hora de fazer palestra, a gente lê a Bíblia. Agora, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Diversas partes da Bíblia sendo analisadas segundo a visão espírita. Uma coisa complementa perfeitamente a outra, ok? Evangelho, então, segundo o Espiritismo. Depois vem, lembra que lá no Livro dos Espíritos tinha a parte das consolações e tal? O Céu e o Inferno, que é o livro que eu falei para vocês, né, que mais me despertou a atenção e que foi o primeiro que eu li. E depois a Gênese. Característica interessante, né? O Céu e o Inferno, o pessoal dizia que tinha medo de ler, porque falava de demônios. Isso aí eu estou lembrando do meu tempo de mocidade, tá, gente? Isso aqui o pessoal tinha medo porque falava de demônios. E esse aqui, ninguém queria ler porque era muito difícil. E é um livro belíssimo, né? Aí, curiosidade, o meu livro de cabeceira no início foi O Céu e o Inferno, e o livro da Estela, que ela mais gosta, é a Gênese, porque ela gosta da parte científica da doutrina. E nessa divisão, né, eu vou ter lá o Livro dos Médiuns, que detalha o papel dos médiuns e o processo da comunicação entre os mundos físico e espiritual. Oferece diretriz sobre a prática mediúnica, enfatizando a responsabilidade do médium. O Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda os ensinamentos de Jesus sobre a ótica espírita. A obra explica como os princípios cristãos se alinham com a doutrina espírita, enfatizando a moralidade e a atuação do espírito na busca pela evolução. O Céu e o Inferno, chamar a atenção de vocês para duas, dá uma olhada na capa. É a capa nova, né? Uma das capas novas editadas pela FEB. Olha o livro O Céu e o Inferno que eu tive acesso na minha época de mocidade. Kardec compara as visões do além tanto na tradição espírita quanto nas religiões convencionais. A obra traz relatos de espíritos sobre as suas experiências pós-morte, reforçando a ideia de justiça e evolução espiritual após a vida eterna. Por que eu chamei a atenção da capa para vocês? Porque até a capa foi motivo de estudo do nosso grupo, porque ele coloca a figura humana, né, e o céu sendo representado dentro da figura humana, e aqui, né, uma área de sofrimento sendo representada dentro da figura humana, e justamente na área da mente, né, da cabeça. E na época, né, para a gente estudar isso, foi muito legal que a Marilene comentou, que o céu e o inferno estão, na realidade, dentro das nossas consciências. Que é aquilo que nós levamos, né, quando desencarnarmos, aquilo que nós levarmos a nível de pensamento, é o que vai definir aonde nós vamos estar. Então, se no nosso pensamento a gente ainda está apegado a coisas materiais, né, a vícios, a ódio, ao egoísmo, isso vai nos levar realmente a áreas de sofrimento. Agora, se dentro da nossa consciência nós tivermos coisas positivas, isso vai nos levar para áreas, né, onde esse sofrimento não vai existir. Então, até a capa do Céu e Inferno, ela foi motivo de estudo para a gente na época. E com isso, a gente vai para Gênesis, que são os milagres e as predições segundo o Espiritismo.
Se a minha esposa estivesse aqui, eu de novo afirmaria para vocês que ela gosta muito dessa área da ciência, né? Dentro da doutrina espírita. Eu repeti isso porque ela chegou ali agora, gente. E se ela chegou é porque meu tempo, eu ainda tenho 5 minutos? É isso? Acho que é. Então, dentro do que foi proposto, né, pelo Felipe para a gente fazer a abordagem hoje com vocês aqui, era justamente trazer essa importância, né, do que é o Livro dos Espíritos para nós, trazer, né, como que ele foi formatado, mostrar, né, de uma maneira assim, ainda que rápida, né, que ele tem que ser nosso livro de cabeceira realmente, ele é objeto de estudo até hoje. O Carlos está aqui, o Robinson está aqui, a gente teve a oportunidade, né, de estar juntos, assistir palestras e, para minha surpresa até hoje, né, alguns oradores chegam a comentar que Kardec estava ultrapassado. Para com isso, gente, não faz isso comigo não. Nossa, dá uma dor no peito, dá nós temos que estudar outras obras que não seja Kardec. Por quê? Né? Poxa vida, está ali as 5 obras maravilhosas. Eu não consegui ainda estudar nem um décimo do que está contido ali. Aí chega uma pessoa e fala para mim que Kardec está ultrapassado. Isso não existe. É material nosso de pesquisa, é material nosso para a gente se debruçar o tempo todo. Cada vez que a gente lê, né, uma pergunta e analisa a resposta, a gente aprende algo novo. A grande realidade é essa. Porque à medida que a gente desenvolve a nossa inteligência, a nossa compreensão se dilata. E muitas das vezes, né, aquele conteúdo que antes era mínimo, ele passa a ter, né, mais vulto. E a gente vai percebendo que o que está contido ali é muito mais especial do que a gente imagina. Na hora que você pega os livros da série do Emmanuel, né, o nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, você pega uma frase do Cristo. Olha o que o Emmanuel discorre, né, a partir dali. Olha a página belíssima que Emmanuel consegue ver uma frase do Cristo. Fizemos uma experiência também na mocidade. Juntamos o grupo, pegamos uma passagem, né, do Cristo, no estilo da abordagem do Emmanuel, colocamos ali aquela frase pequenininha e falamos para eles: olha, vocês têm 15 minutos para escreverem um texto sobre essa frase. E na hora que os jovens, né, 15 minutos depois, a gente interrompeu: Luiz, não saiu nada. Tá, mas não saiu nada por quê? Olha aqui, a frase está aqui, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Luiz, a gente não conseguiu desenvolver nada a partir daí. Aí a gente entregava: olha, Emmanuel, o que fez a partir da mesma frase? O que é a diferença entre vocês? Conteúdo, compreensão, estudo, vivência, né? Então é isso que está faltando para a gente. Eu tenho certeza que se esses jovens de 30 anos atrás hoje tivessem acesso à mesma pergunta, né, e à mesma dinâmica, eles desenvolveriam algo, porque já estudaram e têm uma compreensão, né, hoje do que seja aquela parte, né, evangélica dentro da doutrina. Mas, enfatizando, importantíssimo, material de pesquisa, material de estudo, e que a gente não deve jamais desprezar. Livro dos Espíritos, gente, de maneira finalizando, Livro dos Espíritos é tudo de bom. É tudo de bom. E lembrar, né, que a casa tem os grupos de estudo, o Caminho da Luz tem na quarta-feira, né, grupos de estudos também voltados para a obra do Livro dos Espíritos e as demais. E a gente fica feliz de receber vocês lá. Né? Não quero tirar ninguém do EDAC, não, tá? Nem do Sheila. Mas, se alguém quiser conhecer o Caminho da Luz, a gente está lá para receber vocês. E eu tenho certeza que aqui na casa também, né, o pessoal vai ficar muito feliz se puder receber vocês nos grupos de estudo. Abro nesse momento, de maneira assim, preocupante, com o coração na mão, eu abro para perguntas. Alguém tem um questionamento, alguma coisa que queira compartilhar para a gente encerrar? Pois não? Vocês têm aqui, mas eu vou uma
curiosidade minha. Em relação às outras religiões, né? Catolicismo, né? As outras pessoas que estão também crentes, qual é a visão do espiritismo em relação a essas pessoas? Porque eles são bem assim, eu tenho muitas amigas que são evangélicas, elas assim, a gente às vezes faz oração para as pessoas lá, pessoas do programa, eu nunca posso fazer oração. Geralmente elas já estão ali ou no celular ou com a Bíblia na mão, então assim, sempre são elas. Elas não dão abertura nenhuma, e assim, elas são muito conscientes e com certeza que elas, né, que a religião delas é que sobressai sempre. Aí como que a gente, né, como que é essa nossa visão? A visão, né, a nossa visão enquanto espíritas é de respeito total a todas as religiões. Todas que levam, né, a Deus, todas que levam ao bem, merecem o nosso respeito, sem dúvida e sem preocupação nenhuma em afirmar isso. Quando Kardec foi questionado, né, sobre qual seria a melhor religião, a resposta foi de uma simplicidade gigantesca. A melhor religião é aquela que mais homens de bem fizer. De maneira rápida, tá? Para a gente poder... Eu converso contigo daqui a pouco também, sem problema nenhum. Mas a melhor religião é aquela que mais homens de bem fizer. Ou seja, se leva a Deus, se faz com que você pense, né, no teu próximo de maneira mais acertada e fazer o bem, é uma boa religião, sem problema nenhum. Essa falta de conhecimento sobre o que seria a doutrina espírita, que faz com que elas criem essas barreiras, né, como se a religião delas fosse a melhor, é só falta de conhecimento. Essas religiões, esse grupo de espíritos estão realmente naquele momento onde melhor convém a eles e onde melhor eles vão aprender sobre a lei de Deus e a moral do Cristo. E a gente tem que respeitar isso. Nós, espíritas, por outro lado, nós estamos assim, já passamos por todas aquelas religiões, não entendemos a mensagem do Cristo naquelas designações, e estamos nesse momento dentro de uma das últimas chances nossas de entender a palavra do Cristo, que é dentro da doutrina espírita. Então, a nossa compreensão com as demais religiões é de respeito, né? Uma pena que elas não te deixam fazer a prece, porque eu tenho certeza que ia ser linda, e continuar realmente esse trabalho, né, de divulgação e mostrar que não existe diferença, que a mesma Bíblia é a nossa, que o mesmo Cristo é o nosso, e mostrar para eles que essa compreensão, né, ela vai chegar um dia. Pois não, Luiz? A liberdade de pensar, né? A liberdade de pensar. No nosso grupo de trabalho, né, toda segunda-feira é feita uma prece, né, pelos integrantes lá da área da oficina. E é muito interessante que o supervisor ele vira e fala o seguinte: vou passar a palavra agora para os nossos irmãos que têm o hábito de fazer as preces em suas igrejas. Aí geralmente é uma pessoa só que faz. Eu vou ter a oportunidade de virar para ele e falar: eu não frequento a igreja, mas sou espírita. Numa segunda-feira você deixa eu fazer a prece? Eu acho que vai ser surpresa para todo mundo também. Mas a nossa concepção para as outras religiões é de respeito total, né? E só lembrar que Volta Redonda hoje ela tem um grupo de policiais, eu acho que eu posso citar dessa forma. Ela tem um grupo, né, um agrupamento especializado em intolerância religiosa. Olha que legal, a polícia de Volta Redonda se capacitou para poder resolver assuntos relacionados à intolerância religiosa. E eles pediram ao Conselho Espírita de Volta Redonda todos os endereços de casas espíritas de Volta Redonda, porque essas patrulhas
passariam periodicamente nos bairros e nas ruas onde há centros espíritas e perguntaria se eles estão tendo algum problema. Do mesmo jeito, a comunidade umbandista foi convidada para essa reunião e também os endereços foram passados. E todos, dentro desse grupamento, entendendo que essa parte de religiosidade é plural e que o respeito deve ser único para todas elas. Então, é a sociedade mostrando que a gente tem que ter esse respeito por todas. E, além disso, nós, na tribuna e nos nossos grupos de estudo, a gente enfatizar isso o tempo todo. Isso vai mudar um dia, você vai ver. Já está mudando. No tempo que o Carlão abriu casa espírita, a polícia fechava e levava o pessoal preso. Hoje já não está acontecendo isso, olha que legal. Eu cito o Carlão, ele fica lá olhando para mim e fala assim, esse menino não tem jeito. Gente, que Jesus abençoe a todos. Eu passo a palavra, devolvo a palavra ao Robinson, esperando ter atingido aí o objetivo de vocês. Acendi a luz ali, porque eu não tenho a luz própria, o Feijolo tem, por isso que no escuro ele ficou tranquilo, Deu para visualizá-lo bem. Lembrando a vocês que quarta-feira que vem, a nossa palestra é com a Adriana Alice, sobre o tema Justiça das Aflições. E também tem impresso ali atrás, junto do livro, a nossa nova conta no Banco do Brasil, com o número do Pix, tudo bonitinho, ok? Porque tem pessoas aqui que ainda não estão no site da EDAC, isso tudo está divulgado no site da EDAC. Mas aí resolvemos imprimir também, para deixar ali atrás, quem quiser levar para casa, papelzinho pequenininho, tem a conta bancária aqui e o Pix, ok? Agradecemos ao Feijolo por essa palestra na manhã de hoje, casa um pouco vazia, seria tão prolongado, um pouco complicado. E lembrando do que ele falou, infelizmente a gente ainda tem esse tipo de situações. Eu estava vendo, a gente não comenta a palestra, vocês me conhecem, sabem que eu não faço isso, mas fiquei muito chateado esses dias que eu estava vendo na televisão a Prefeitura do interior de Minas, que a Prefeitura orientou a Secretaria de Educação para não comemorar a Páscoa, porque o Estado é laico, então queria tirar qualquer simbolismo religioso daquela cidade. Lamentável esse tipo de atitude. Mas graças a Deus, como o Feijolo disse, hoje tem várias organizações aí trabalhando para essa liberdade religiosa, que nós sabemos que não só nós espíritas, mas os nossos irmãos umbandistas sofreram muito esse tipo de rejeição, e hoje em dia, se Deus quiser, cada dia a gente caminha mais, tirando alguns pensamentos aí, contrários a isso, de pessoas que infelizmente não têm crença nenhuma, chamados materialistas de ocasião, mas tirando esses, a gente está caminhando sem dúvida alguma para cada dia mais esse comunismo religioso, que é isso que realmente nos habilitará. A gente sabe que no mundo espiritual não há divisão religiosa, há só o trabalho no bem, e é isso que um dia nós todos conseguiremos praticar. Pode? É interessante, gente, a gente olhar também que a Casa Espírita ela tem que se abrir a eventos também da sociedade. Sim. Interagir e mostrar que nós estamos aqui, que não tem nada diferente aqui de uma igreja, de uma associação, outra associação religiosa. Quando a gente fizer um curso que possa capacitar pessoas de fora da nossa religião, abrir para a sociedade também, integrar esse grupo. No A Caminho da Luz nós tivemos a oportunidade, mês passado, uma associação de bairros de Volta Redonda, ia ter uma palestra sobre a área médica, só que a associação ela não tinha nem telão nem projetor. E uma pessoa foi ao Caminho da Luz e pediu emprestado. Só que para pedir emprestado ela teve que ir na hora da palestra. Ela ficou para a palestra, no final nós pegamos todo o material e entregamos para ela. Uma semana depois ela devolveu com uma carta de agradecimento, uma doação de R$200 para a obra da casa e um agradecimento pela palestra que tinha ouvido. O Oásis do Caminho Piraí presta sempre
a instituição lá para eventos não espíritas. Até da própria Secretaria de Saúde e Educação de Piraí utiliza o espaço do Oásis do Caminho para fazer os seus congressos. Ok? Então vamos encerrar essa primeira parte agradecendo a Deus. Como nós não temos muita gente no salão, 4 passistas é suficiente no final da palestra. Aquele cafezinho lá fora, chá, tem uma garrafinha lá rosada que tem chá, né? Se o Miguel deixou, eu acho que não sei o que aconteceu, ele não ficou, mas se sirvam lá, ok? Tem 2 tipos de bolo diferentes, biscoito à vontade. Então vamos encerrar essa primeira parte agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui numa manhã fraterna. Agradecer ao Luiz Maneira, possa estar sempre com a gente aqui, trazendo seus conhecimentos, seus ensinos. Que Deus o abençoe, a sua família que está lá atrás, esposa, filha também. A todos nós que estamos aqui no salão, aqueles que não nos acompanhando ao vivo aí pelo Facebook. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos guarde, que essa manhã, esse domingo de Páscoa, seja sem dúvida a renovação de todos nós para uma vida cada dia mais voltada para o bem e para o amor. Sabendo das nossas limitações e dificuldades, mas procuremos vencê-las através do trabalho constante, sem desânimo, mas sobretudo com muita perseverança naquilo que nós acreditamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com essa prece nós encerramos a primeira parte, partimos para a segunda, na Câmara de Paz, que aqueles que desejarem aguardem no salão serão chamados. Muita paz a todos, um ótimo domingo.